isto realmente, a minha experiência diz que para manter o site vivo e com conteúdos que as pessoas vejam, requer um esforço enorme vosso da comunidade, que não é nada fácil. Então, é mais um comentário que espero que corra bem. As direções vêm e depois vão e depois não há aquela dinâmica ou não há interesse. E, entretanto, a minha experiência também com estes websites é que os custos são relativamente baixos, de manutenção de servidor, de design e mais, e que foi um gasto de 2.000, 3.000 euros, que se calhar foi, falar em valores baixos, foi bom. Mas era um comentário jovem, mas deixa-me só fazer a pergunta que é muito básica. Eu já fiz o registro, eu estava aqui empolgado e fiz o registro, mas eu fiz o registro não sei para aqui. A pergunta que tu deixas é mesmo que o tema de hoje não é a experiência em especial, mas é para as associações. Qual é a vossa perspectiva do que um utilizador de uma associação, o que é que ele deve fazer com este registro? Mas agora qual é o benefício que eu estou a dar? Vou escrever, vou receber novidades, mais do que aquele que não só escreveu a newsletter e não se registrou. Eu gostei, mas não por acaso não sei qual. Eu acho que há aqui dois pontos que são importantes. Sim, há aqui dois pontos que são importantes só em relação à manutenção, não é? Eu acho que é um ponto importantíssimo e é bom salientar. Esta questão dos automatismos é uma coisa, por isso é que perdemos tanto tempo no início do ano, realmente a pensar como é que podíamos fazer essa automatização e, por exemplo, a automatização em redes sociais, não é? Porque nós não queremos só estar disponíveis no website, mas queremos estar disponíveis no Facebook e no LinkedIn e também no YouTube, e isso representa às vezes fazer um post da mesma notícia em 3 sítios diferentes, não é? Portanto, esse tipo de automatismo estamos a chegar lá, e estamos a chegar lá a uma categorização automática de semana, só semanal, e depois possivelmente mensal, em que irão sair vários conteúdos mensalmente em várias redes sociais, portanto isso implica essa tal estratégia, mas realmente o automatismo, e estamos a tentar fazer com o máximo de ferramentas que são bastante estáveis, que possivelmente daqui a 5, 10 anos continuam ativas. Claro, daqui a 5 ou 10 anos a outra direção irá pensar fazer o que ele quiser, ou automatizar, mas essa é a ideia. Portanto, neste momento, o custo de manutenção, de criação foi realmente, claro, existe um custo inerente, obviamente. Eu acho que o custo de manutenção, a partir do momento que os automatismos estão feitos, vai ser bastante menor, mas muito mesmo menor, de cerca de 80, quase 85% do que está a acontecer neste momento. Mas eu faltava tu, Manuel. O que é o registro é o quê? A questão, os conteúdos que, é óbvio, neste momento criámos a estrutura por trás, e este também é um projeto que estamos a implementar, ou estamos a pensar já para o próximo ano, é ativar realmente os núcleos e começarem que os núcleos sejam também de alguma maneira propulsores da informação do website, não é? Portanto, eu acho que a partir do momento em que tens o registro, tens utilizando um bocadinho as palavras da Maria João, existe uma curadoria de conteúdos que vai ser debitada para dentro do website, e eu acho que aí cada utilizador pode ter esse proveito, não é? Portanto, fazem o registro para ter acesso a esse tipo de conteúdos. Só para complementar, a nossa estratégia, vocês viram que nós temos o Think Tank, temos o Road Trip, temos várias coisas, vários pilares. Estes eventos ainda não estão aqui a gerar conteúdos, estamos no YouTube e isso, vão gerar aqui também conteúdos que nós depois estejam atentos, isto ainda está a ser construído. Os próprios eventos, as pessoas estão-nos a dar contribuições que nós vamos usar para fazer aqui posts interessantes e gerar informação interessante. Que pensamos, é a nossa mapa estratégico está, portanto é fechado, é um mapa estratégico mesmo com os 4 pilares dos mapas estratégicos, que pensamos que com essa geração de conteúdo vamos ter mais pessoas em diferentes áreas, que por sua vez os nossos stakeholders vamos querer continuar a patrocinar, vamos adquirir mais patrocinadores e vamos para a roda a girar, portanto se assim não for, vamos morrer, portanto, quer dizer, este é um bocado, como é que pôr a bola a andar, portanto, e esperar que seja autossuficiente, portanto, e esta é a nossa
é a nossa hipótese, estamos a fazer a nossa tese, estamos agora a hipótese, não é? Sim. E estamos a testar, vamos ver se isto se verifica. Se não verificar, olha, vamos ver se alguém tem coragem, depois vai continuar a testar outras hipóteses que funcionam. E- É um bocado isso. Tens acesso a esses conteúdos, quer ser sócio ou não. Porquê ser sócio e pagar suporte? Porque o acesso a tudo isso é igual. Existem várias, uma são os eventos, não é? Os eventos presenciais que acontecem a partir do momento em que são codes, portanto há de haver realmente um desconto, ou então vão ser livres para sócios ou qualquer coisa assim do género. Portanto, os presenciais. O segundo ponto é, existem também a possibilidade, e nós tínhamos falado um pouco isso, que está pensado, não está executado porque ainda existe alguma falta de conteúdo, existir uma área restrita para sócios realmente com conteúdos que são definidos para utilizadores. Isso que eu vou falar, a capacidade de fazer o registro, cada vocês o Eventbrite e se calhar fazer o registro lá, ou pelo menos quando se paga a cota, ter tudo Certo. E o recibo. Sim, Certo. Isso também está automatizado. Esse é o que está automatizado, portanto a dificuldade tem sido essa, não é? E a tal coisa, a partir do momento em que começamos a receber muitos dados, não temos hipótese de escalar sequer, não é? A grande dificuldade é essa, acho que... Se posso dar a minha opinião como membra e que nunca participei na direção da ASPA, mas tenho sido uma membra ativa nos eventos, na verdade, como membra, o que eu tiro de ser membra é que, na verdade, hoje em dia as associações sempre foram facilitadoras de serviços que interessam à comunidade que se vai tornar membro. E, neste caso, é uma associação que também tem muitos links profissionais, muitos membros profissionais, e dependendo dos programas, certos programas são interessantes para mim como profissional portuguesa na Alemanha em certas áreas. Por isso estes conteúdos são, na verdade, produzidos por membros também que acharam aquele programa interessante. Na verdade, o que podemos tirar desta associação ASPA é uma facilitação de networks em certas áreas, uma facilitação de certos conteúdos orientados para profissionais portugueses na Alemanha. Obrigada. E agora, sem mais demoras, e obrigado pelo apoio aqui, pelo feedback. Nós queremos todo o feedback que nós entendemos como uma forma construtiva, porque é assim que vamos aprender e ter outras perspectivas, porque só 3 ou 4 ou 5 não conseguem captar todas as necessidades e perspectivas e o que é que faz, portanto, e nós não vamos levar, olha, o site está a funcionar mal aqui, não sei o quê, é bom, porque é bom termos melhorias, e queremos ter depois, falaste um botão para melhorias e sugestões, porque nós também queremos evoluir e fazer melhor. Pronto. E agora, sem mais demoras, temos aqui, portanto, temos a Raul e a Ana que estão na mesa, que estão na parte virtual, mas vamos dar só o primeiro impulso ao Raul e portanto, espero que estejas melhor da tua mão, que tenhas sido imprevisto, e a Ana, obrigado por estarem, estamos um bocadinho atrasados, eu sei, espero que não tenham compromissos. Queremos então iniciar só com um pequeno, o Rodolfo vai ser o moderador desta mesa redonda, que depois vamos chamar, que já após o impulso do Mário, portanto o Mário dá o impulso e tu estás no controle da sessão, Rodolfo. Mário, por favor. Pronto. Então é assim, eu gostaria não de vos estar agora a dar explicações sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é que se passa com as associações ou o que é que se passou. Eu gostaria de passar-vos um certo número de imagens que refletem, digamos assim, o começo, a continuidade e a situação atual das associações. E estou-me a lembrar da data de 1914, setembro de 1914, em Colónia, onde foi festejado os 50 anos da comunidade portuguesa e a vinda do 1000º trabalhador estrangeiro, que era um português. O Manuel Campos fazia até parte da organização. São filmes, até havia filmes sobre o assunto, são filmes muito interessantes, porque demonstram claramente o que era a situação há cerca de 57 anos dos portugueses aqui na Alemanha. O que é que acontece? Chegam, portanto, milhares, centenas de trabalhadores, maioritariamente homens, novos, a maior parte entre os 25, 26, 27 anos até a 40, a partir dos 40 já seria muito menos homens, que são contratados em centenas, às centenas, por grandes firmas alemãs, para trabalharem em grandes fábricas. Esses homens, esses trabalhadores portugueses,
são, digamos assim, postos para viver, são aquartelados em residências que pertenciam às próprias firmas, né? E então as primeiras manifestações de grandes grupos de portugueses é nessas residências que eu considero quase praticamente como quartéis, né? Onde vivem, onde cozinham, onde têm os seus tempos livres, né? Uma pessoa quando entrava lá na sala onde eles se reuniam, aquilo era um autêntico nevoeiro, jogava-se às cartas, via-se televisão, bebia-se, né? Jogava-se às vezes a dinheiro, praticamente, digamos assim, imigrantes portuguesas eram uma minoria, não existiam. E isto começa, digamos assim, nos anos 60, princípio dos anos 60, né? Ao fim, digamos, no fim dos anos 60, por princípios dos anos 70, o mercado de trabalho já não era tão dinâmico como era antigamente. Começam a vir menos portugueses. Os portugueses que trabalhavam nessas grandes firmas começam a encontrar trabalho noutras fábricas mais pequenas. Praticamente estes grandes grupos que caracterizavam, digamos assim, a imigração portuguesa começam a diluir-se. Os primeiros portugueses começam a trazer para cá famílias, esposas, pronto. A situação começa a mudar, começam a aparecer mais famílias, começam praticamente a haver contactos entre as famílias, outros a procura de trabalho, de lugares de trabalho para as mulheres portuguesas. Aparece uma segunda fase muito interessante que é a vinda praticamente de mais portugueses, de famílias portuguesas, provoca no campo económico dos produtos alimentares, provoca uma reação. Começam a aparecer praticamente alguns, digamos assim, alguns armazéns que vendem diretamente aos portugueses, produtos alimentares portugueses. E então acontecia muitas vezes que os portugueses reuniam-se em grandes quantidades nesses armazéns, praticamente, digamos assim, que são, digamos assim, uma primeira etapa daquilo que mais tarde viriam a ser os centros portugueses, aqui assim, né? Realmente no fim dos anos 60, a princípio dos anos 70, fundam-se as primeiras associações, com todas as dificuldades, como já foi aqui dito, porque algumas não eram registadas, digamos assim, não eram registadas como associações alemãs, com uma grande dinâmica, havia bastantes atividades. As primeiras atividades que os centros portugueses fizeram foi a criação de equipas de futebol. Não se jogava nessa altura nos campeonatos alemães, havia torneios entre as associações portuguesas, mas eu tenho a dizer que eram associações que tinham junto das firmas alemãs uma certa influência. Havia muitos casos em que as associações portuguesas pediam às entidades patronais para arranjar trabalho para alguns portugueses. Esses portugueses eram jogadores de futebol que eles traziam aqui para as equipas para poder competir e ganhar os muitos troféus e as muitas taças que ainda hoje vemos nos centros portugueses, né? Que ainda vemos nos centros portugueses. E passaram uma fase muito dinâmica. Havia verdadeiras lutas nas direções para quem é que tomava conta, quem é que dirigia os centros portugueses, né? Já nessa altura, as direções se aperceberam que para a manutenção das instalações das associações e dos centros era necessário ter uma fonte de receita, e essa fonte de receita encontram eles já logo do princípio na restauração, nos bares, na venda de produtos alimentares, porque é praticamente aqueles, digamos, os comerciantes portugueses que vendiam às famílias também vendiam aos centros, os centros por sua vez revendiam também às famílias aqueles produtos, não é? Isso foi uma fase que, digamos assim, que nos anos 70 até a princípio dos anos 80 teve a sua dinâmica. A pouco e pouco começaram a vir menos portugueses, aquela geração mais ativa começou a ficar já mais tinha família, começaram a ter filhos, começaram a ter uma certa idade, então nessa altura as equipas de futebol começaram realmente a escassear, foram criados grupos folclóricos, né? As associações começaram a ganhar mais estabilidade, agora as senhoras portuguesas começam realmente a aparecer também já numa direção, a gerir o bar e a restauração.
e isso manteve-se, digamos assim, havia também a dinâmica, entretanto, das missões católicas portuguesas, que também tinham grupos bastante numerosos. Havia nessa altura uma certa rivalidade entre as missões católicas portuguesas e alguns centros, já havia as suas rivalidades, e digamos assim, a pouco e pouco as atividades que as associações nos seus centros tinham foram a pouco e pouco terminando, foram a pouco e pouco diminuindo. Os centros, as associações acabaram por chegar à conclusão de que praticamente para manter o centro teriam que realmente ter restauração. Houve uma certa altura em que as direções nos pequenos centros até se fizeram acordos, havia duas direções, num ano trabalhava uma direção, no outro ano trabalhava outra, já não havia eleições, porque a direção que tinha estado um ano antes queria descansar e a outra é que tinha que trabalhar. Houve estas situações, até que chegou uma certa altura que nós conhecemos essas situações. Os centros passaram, por assim dizer, através de contratos, passaram, digamos assim, a restauração, a exploração do centro para a mão de pessoas que o faziam mais ou menos profissionalmente, né? Pronto. Mas isso não significa em si que as associações, os centros tivessem realmente que ir em decadência. Eu tenho mesmo a dizer que eu estou em Stuttgart desde 1916, e eu encontrei, embora houvesse muito poucas atividades em termos culturais, em termos desportivos, os grandes centros, ao fim de semana estavam repletos de pessoas, não só portugueses, como também alguns alemães, outras nacionalidades. Portanto, a dinâmica de manter um centro através da restauração não estava a perder a sua força. Agora aconteceu uma coisa realmente que foi muito importante, que foi o Corona. E o Corona veio demonstrar realmente onde é que está o calcanhar daqueles das associações portuguesas que não tinham conteúdos para, digamos assim, com outras atividades, poder realmente manter as instalações, manter a associação. Agora a pergunta que se faz agora é aqui, o que é que vai ser o futuro? Não é? E isso é uma coisa que eu tenho a minha opinião pessoal, mas não quero estar agora a dizer, uma coisa depois aqui na discussão será feita. Mas é perfeito, porque é exatamente por isso que vamos falar agora, exatamente sobre o futuro.